um foco na doutrina da Trindade. Então, todos os estudiosos concordam que esse é o tema mais complexo da teologia. A Trindade, a doutrina da Trindade, é o tema mais complexo da teologia. Por isso, nós da FTB entendemos que um projeto como esse deveria abordar esse assunto. Então, a gente podia colocar aqui assuntos mais legais, né? Se bem que nós tivemos aqui assuntos mais técnicos, menos técnicos, mas a gente não quis deixar de fora o tema mais difícil da teologia, que é a doutrina da Trindade. Eu queria tratar os dois temas mais difíceis, que é a doutrina da Trindade em primeiro lugar e a doutrina da teodiceia, né? A doutrina do sofrimento, se Deus é bom porque nós sofremos, tal. Mas nós conseguimos colocar aí para você, ouvinte do programa, para você que está acompanhando esse projeto, a ideia da doutrina da Trindade. Então, como funciona a doutrina da Trindade, que é extremamente difícil. Então, nesse módulo, nós vamos trabalhar esse assunto com muita seriedade e, se Deus quiser, com profundidade, apresentando esse tema de forma simples. Uma característica da FTB porque essa é a ideia, né? Apresentar temas complexos de forma simples, palatável, de forma de fácil acesso. Em cada aula desse projeto, eu tenho deixado claro que a teologia saudável é sempre fruto da revelação. A teologia saudável é sempre fruto da revelação. Em cada uma dessas aulas eu pontuei isso. Eu não faço isso em todas as aulas da FTB, mas como esse é um projeto que a gente está... tipo uma vitrine da FTB para você conhecer a nossa teologia. E tudo que nós sabemos sobre Deus é o que Ele mesmo revelou na sua palavra. Na aula de hoje, nós levaremos esse conceito a um nível mais profundo, já que a gente vai mergulhar na revelação de Deus, a revelação que Deus fez de si mesmo, e tudo que Deus revelou na Escritura será o nosso campo de pesquisas e o nosso campo de trabalho para entendermos quem é esse Deus que se revela, quem é esse Deus que se mostra, quem é esse Deus que fala nas Escrituras. Desde o início do cristianismo, existem discussões. Aliás, eu já estou entrando na matéria, mas assim, eu sempre peço para você ter já preparado aí a tua oração antes, o teu caderno, né, a tua caneta, e especialmente um bom espaço para você acompanhar a nossa aula, porque isso faz toda a diferença, né? Eu sei que deve ter gente assistindo essa aula do carro, porque não deu tempo, trânsito, não sei o que e tudo mais. Eu sei. Então tá tudo bem. Tem gente ouvindo pelo fone de ouvido em cima da moto, talvez, não sei. Mas o ideal é que você tenha um bom espaço. Então, se você está acompanhando no ao vivo agora, tá tudo bem, mas depois volta essa aula para você mergulhar junto comigo, junto com a gente e com milhares de outros alunos que chegarão dentro desse assunto, tá? Então, desde o início do cristianismo, existiram e existem discussões complexas sobre a forma como Deus se apresenta nas Escrituras. Sabemos que existe apenas um Deus, e isso é inegociável. Mas esse Deus é uma pessoa ou mais de uma? Sabemos que existe uma única divindade no universo. Mas essa divindade se revela como, lembrando, a doutrina bíblica é fruto de revelação. A teologia bíblica é fruto de revelação, não são os estudos das pessoas. É o estudo das pessoas com base no que foi revelado. Teologia é revelação. Nós aprendemos com base no que Deus falou sobre si, do que Deus revelou sobre si. E essa questão, Deus é um só, mas esse Deus é apresentado em uma ou mais pessoas. Essa questão dividiu. Minha garganta ainda não está resolvida. Essa questão dividiu, inclusive, grandes nomes da história do cristianismo, no início da história do cristianismo, e ainda hoje esse tema continua dividindo opiniões de milhões de pessoas devido à sua complexidade e também devido à sua importância. Uma pessoa que não entende a Trindade, uma pessoa que não compreende a Trindade, pode ser salva? Essa talvez seja a pergunta mais importante aqui dessa introdução. Já vamos deixar claro aqui novamente que a salvação não acontece... Vamos lá. Uma pessoa... Eu não creio na Trindade. A pessoa nem conhece Deus, tal. Se você perguntar para ela assim, você crê na Trindade? Ela, nunca pensei sobre isso, acho que não. Essa pessoa pode ser salva?
se ela aceitar Cristo e tiver dificuldade com a Trindade, ela pode ser salva? A salvação, ela não acontece através de uma prova teológica. Ou seja, você não entra no céu, não é um Enem para você entrar no céu que você tem que tirar nota maior, igual ou superior a 6, a 5, a 10. Não, ninguém entra no céu por capacitação teológica, bíblica, científica, física ou coisa parecida. Ninguém entra no céu depois de uma avaliação técnica de teologia sistemática. Então a resposta para essa questão a resposta é muito simples. Uma pessoa que não crê na Trindade, não entende a Trindade, pode ser salva? Sim. Uma pessoa pode ser salva sem entender a Trindade. Antes de iniciarmos o módulo propriamente dito, é necessário tratarmos essa questão da salvação. O pecador, ele é salvo pelo Salvador. E não exatamente pelas suas crenças. Então eu não sou salvo pelo que eu creio. Eu sou salvo pelo meu Salvador. O cristianismo é a única religião onde a salvação está em uma pessoa e não em um conjunto de regras, de crenças ou de qualquer outra coisa. Então, se depois dessa aula você não conseguir entender muito mais do que você já sabia, o que importa realmente não é a sua compreensão sobre o tema, mas a sua relação com o Deus que te salva. Tá certo? Então, a salvação... Coloca uma frase aí, para quem está comentando, sobe a hashtag aí. Salvação é departamento de Deus. Salvação é departamento de Deus. Jesus Cristo é o Salvador. Ele salva quem Ele quiser. Então, salvação é com Deus, tá certo? Salvação é só com Deus. Não tem nada a ver com esse curso, com essa faculdade, com essa aula ou qualquer outra coisa ligada a mim. O AFTB, misericórdia. Então, salvação é departamento de Deus. Ninguém vai entrar no céu porque passou numa prova de teologia. Ninguém entra no céu porque é um grande teólogo, ninguém entra no céu sendo grande nada. Tá certo? Então, salvação é departamento de Deus. Vamos ver se alguém subiu essa hashtag aí. O Ricardo Góes, o pastor Emerson. É isso aí. Salvação é departamento de Deus. Andréa, não sei o quê, Angélica Chaves. É isso aí. Salvação é departamento de Deus. Jesus salva quem Ele quiser. E eu não quero aprofundar esse conceito agora para não fugir do tema, mas dá para aprofundar, tá? Aí depois você pensa. Peraí, pastor, salvação é departamento de Deus. Quem salva? Quem salva é o Salvador. Então não é o que eu penso? Não. E o meu arrependimento me salva? Não. E a minha fé me salva? Não. Quem salva é o Salvador. A sua fé te leva até o Salvador que te salva. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, pela graça, a graça é de quem? De Cristo. Então é Cristo que salva. Pela graça, através da fé. Então a sua fé, o máximo que ela te faz, é ela te aproximar de Deus. Mas quem salva é o Salvador. E se a gente quiser aprofundar mais um detalhe, né, mais um pouquinho, né, o Salvador, ele salva quem ele quiser salvar. É uma pessoa que salva. No cristianismo, quem salva é uma pessoa. Não é o meu arrependimento, não são as minhas obras, não é o meu comportamento, não é a minha... Não, quem salva é o Salvador. Tá certo? O Salvador é gracioso e ele abriu essa oportunidade para todo aquele que crê. Tá certo? Então, ponto. Então, não é conhecer teologia ou trindade a fundo que te faz mais ou menos salvo. Então, vamos para o primeiro ponto, porque tudo isso aqui era só a introdução. Primeiro, Jesus, a encarnação de Deus e a revelação plena da Trindade. Historicamente, a ciência sempre foi predominantemente teísta. E quando eu falo teísta, eu não estou dizendo cristã apenas. Pode ser que, geralmente, muitos cientistas eram cristãos, né? Mas eu não estou dizendo apenas cristãos, estou dizendo teístas, criam que Deus existe. Isso significa que a grande maioria dos cientistas tinham Deus como ponto de partida.
E isso não significa que todos eram crentes, evangélicos, alguma coisa assim. Ou que a teologia deles era igualzinha à nossa. Ou ainda que eles se relacionavam com Deus assim como nós buscamos nos relacionar, ir para a igreja, tomar ceia, não sei o quê. O que eu estou dizendo é que eles criam na existência de Deus. Eles tinham Deus como ponto de partida para todas as suas descobertas. Por exemplo, o Einstein, quando ele propõe a teoria da relatividade, ele só consegue propor a teoria da relatividade quando ele coloca o universo como tendo um ponto de partida. E somente, naquela época, somente os teístas acreditavam que o universo teve um começo. Para todo mundo naquela época, o universo sempre foi eterno. Mas vamos voltar aqui, senão a gente não sai do assunto. Então, até os cientistas tinham Deus como ponto de partida para suas fórmulas, para suas equações. Tinham de partir de um ponto factível, e o Deus bíblico sempre foi esse ponto. A filosofia, por exemplo, dependeu sempre de Deus para não ter problemas com a lógica. Por exemplo, qual seria o dever ou responsabilidade moral que algumas áreas da filosofia pregavam se o ser humano não tem uma divindade suprema para prestar conta? Então, qual o conceito de moralidade num ambiente puramente ateu, onde eu vou prestar conta a quem? A minha própria consciência? Tá, mas a minha consciência é minha, eu não tenho um conceito de unidade. Então, os deveres morais sempre apontaram para uma responsabilidade atemporal, especialmente pessoal, e essa responsabilidade aponta para uma divindade que tem que ser atemporal, pessoal, moral e eterna. Assim sendo, o Deus dos filósofos, e eu não estou dizendo que eles eram evangélicos nem nada disso, não era necessariamente adorado, respeitado por eles, mas era um dado, pelo menos, a partir de onde suas filosofias podiam ter algum tipo de sentido, podiam ser construídas. Muitas vezes o Deus dos filósofos, ou os deuses dos filósofos, eram apenas um dado, uma ideia, um ponto de partida, um ponto de chegada, a depender do que cada um estivesse propondo. O que eu estou tentando mostrar é que a possibilidade da existência de Deus, ela não depende exatamente da revelação bíblica, tá certo? Para nós cristãos, obviamente, não é dessa forma, a gente crê na revelação da Bíblia. A fé cristã, a despeito de qualquer filosofia, crê que Deus é um poder pessoal, absoluto, responsável pelo universo e que se revelou plenamente aos seres humanos através de Jesus de Nazaré, o Cristo. E nós cremos que Jesus de Nazaré, um jovem carpinteiro de 30 anos, é o Cristo. Ele é Deus encarnado, 100% verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Que, por sua vez, por ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, é o nosso Salvador. Cremos que essa revelação de tudo que foi feito para que houvesse o Cristo, para que chegasse no Cristo, sua obra, tanto o princípio na Bíblia, como o desfecho dessa obra redentora, tudo isso está preservado na Bíblia Sagrada. Na segunda aula, quando eu falei sobre a Bíblia, vale a pena assistir a aula de bibliologia para quem perdeu. Então, cremos que a Bíblia é o livro inspirado por esse poder pessoal que é Deus, que é divino, e cremos e afirmamos que esse poder pessoal é plural. E esse poder pessoal é comunitário, conforme nós vamos aprender essa noite. Cremos que esse poder pessoal, Deus, é composto de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pastor, mas tudo bem, senhor, cremos, mas eu quero saber os dados. Então, eu estou dando aqui primeiro a introdução. Então, a fé cristã, tradicionalmente, há 2000 anos, proclama a unidade trinitária. A unidade onde o Pai, Filho e o Espírito Santo, essas 3 pessoas formam a essência do único Deus verdadeiro. Existe um único Deus. Esse Deus se apresenta em Pai, Filho e Espírito Santo em 3 pessoas. E a fé cristã proclama que essa unidade teocêntrica é responsável pela existência, pela manutenção de tudo que nós conhecemos, que seja visível ou invisível, e que esse poder pessoal e comunitário, portanto, já que são 3 pessoas, pode ser intitulado como Deus. Sendo assim, a fé cristã entende que
a assim chamada trindade, triunidade, como querem, é uma unidade teocêntrica, uma unidade divina. É um Deus apresentado em 3 pessoas distintas. Simplificando, eu estou dando aqui uma ideia, a gente vai aprofundar com calma. Fica tranquilo aí. A proposta aqui é apresentar assuntos complexos de forma mais simples. Significa, em primeiro lugar, que a fé cristã tem por definição o Cristo. A fé cristã parte a partir de Cristo. Vou citar um primeiro texto aqui. João capítulo 1, versículo 18. Diz assim: ninguém nunca viu Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, esse o fez revelar. Ou seja, como nós conhecemos Deus? Através de Cristo. Através da encarnação de Jesus Cristo. Então significa, em primeiro lugar, que a fé cristã tem por definição o Cristo como ponto de partida para conhecermos Deus. Nós conhecemos a divindade através de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 18. Seja a própria natureza de Deus, a vontade de Deus, tudo isso nós conhecemos através de Cristo. Por isso a nossa fé é cristã. E a fé cristã acredita, crê na Trindade. A fé cristã é, portanto, distinta de todos os outros que se julgam monoteístas. A nossa teontologia é diferente da teontologia unicista, que crê que existe uma única pessoa na divindade. A nossa teontologia é diferente da apresentada pelos modalistas, que crê que existem modos de operação diferentes, uma única pessoa, mas tem hora que ele é o Pai, tem hora que ele é o Filho, tem hora que ele é o Espírito Santo. A nossa teontologia é diferente daquela que é defendida pelas seitas antitrinitárias, como as Testemunhas de Jeová. Por exemplo, a fé cristã bíblica também não é a mesma coisa e nem se alinha na mesma perspectiva de compreensão do universo e da compreensão que o mundo tem sobre Deus, e nem da mesma compreensão que o judaísmo tem sobre Deus. Porque a fé cristã enxerga Deus com algumas particularidades reveladas, não da nossa cabeça. Algumas particularidades reveladas no texto bíblico, nas Escrituras. Inclusive, a fé cristã entende que a Bíblia foi escrita para anunciar o Cristo. Por isso entendemos que o Cristo é o centro da fé cristã. Na nossa primeira aula, isso fica muito claro. Jesus Cristo é o centro de toda a Escritura. E para a fé cristã, Jesus é o centro de tudo. Isto é, Cristo é a manifestação do Deus eterno. Nós conhecemos Deus a partir de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio. E aí, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória. Nós conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, é a manifestação física, é a manifestação pessoal, é a manifestação palpável, é a manifestação desse único Deus verdadeiro que é apresentado em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus, antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras pelos pais, através dos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou maior nome do que eles. E aí o versículo 6 fala que os anjos de Deus o adorem e tal, e tudo mais. Então Jesus é a manifestação física, a manifestação pública, a manifestação palpável desse poder pessoal que nós estamos chamando de Deus, desse poder plural, e a gente vai aprender sobre isso agora. Cristo é a manifestação perfeita e cabal de Deus. Nós conhecemos Deus através da manifestação de Jesus. Agora, a Trindade, segundo o capítulo aí do módulo, a Trindade apresentada como revelação. Vamos lá. Desde o começo eu estou dizendo que a nossa teologia é fruto de revelação, não é da nossa cabeça. A gente crê no que foi revelado nas Escrituras. Trabalhar esse assunto não é tarefa fácil, como sabemos, mas a gente vai trabalhar como cristãos esse assunto hoje, e não podemos esquecer que a fé
A fé cristã tem uma base. A fé cristã tem um centro. A fé cristã tem um fulcro. A fé cristã tem um princípio. E o princípio da fé cristã é o Cristo. E toda leitura da fé cristã é a partir do Cristo. E toda experiência com a Bíblia é através de Jesus. Toda reflexão que o cristão faz sobre os textos bíblicos apontam para Jesus. Nós enxergamos Jesus na história do chamado de Moisés. Nós enxergamos Jesus antes da criação. Nós enxergamos Jesus na criação. Nós enxergamos Jesus no sacrifício feito depois da queda do homem. Nós enxergamos Jesus na história de José. Nós enxergamos Jesus na história de cada profeta. Nós enxergamos Jesus na história de Josué. Nós enxergamos Jesus em cada texto bíblico. A Bíblia, como eu disse na primeira aula, não é uma série de histórias desconectadas, mas é uma única narrativa onde cada história e cada personagem aponta para além de si, aponta para algo maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e da primeira mulher, como nós vamos aprender hoje, que passou pelo teste que foi reprovado pelo teste do jardim. Existe um Adão muito maior que vence a tentação, cuja obediência depois é atribuída a todo salvo. A história de Abel, é verdade, o Abel é o primeiro que morre, ele morre inocentemente e tal, tudo mais. Então, existe um Abel maior e mais profundo, que também é assassinado sem culpa, cujo sangue continua clamando, mas pela nossa absolvição, diferente do sangue de Abel, que clama pela condenação. Abraão foi chamado. Tá, é verdade, mas nós enxergamos Jesus. Porque a Bíblia apresenta um Abraão, pai de muitas nações, muito maior, muito melhor e muito mais profundo, que atende o chamado de Deus para deixar todo o seu lar, todo o seu conforto, partindo para o vazio e lá formar o novo povo de Deus. A gente enxerga Jesus aí. A gente enxerga Jesus em Isaac. A gente enxerga Jesus em Jacó, aquele que luta com Deus e recebe o golpe, o castigo. A gente enxerga Jesus em José, como falei. Porque, como assim nós enxergamos Jesus em José, para quem não viu a primeira aula? Porque existe um José muito maior que, quando se assenta à direita do rei, como o José sentou à direita do faraó, e que perdoa todos aqueles que o traíram. Enfim, volta lá no primeiro módulo, assista lá, a Bíblia é um livro sobre Jesus, ok? Isso significa que um judeu e um cristão estarão diante das páginas da Bíblia, eu estou falando aqui do Antigo Testamento, e eles entenderão, lerão a mesma coisa, mas entenderão coisas diferentes, de maneira absolutamente diferentes, e as aplicarão de forma completamente diferente, porque na visão do cristão, todos os textos da revelação são sobre a chegada do Cristo, a vinda do Cristo, o ministério do Cristo, e o Cristo é o centro das Escrituras dessa realidade presente. Por que a fé cristã então entende a Trindade? A fé cristã entende a Trindade como sendo uma revelação de Deus. Pastor, revelação da onde? Qual é o texto? Vem comigo. Lembre-se de quando que a teologia é aquela que é fruto da revelação. Por que nós cristãos entendemos a Trindade? Porque do ponto de vista da fé cristã, nós cristãos entendemos que nós desvendamos, nós entendemos o enigma proposto por Moisés. Nós entendemos o texto mais conhecido do Antigo Testamento. Moisés propôs um enigma em Deuteronômio. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. E esse enigma foi totalmente desvendado somente pelos cristãos, pela fé cristã. Vamos lá, vamos conhecer essa questão. O texto que eu falo está registrado em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. O texto original diz assim, é um versículo curto, diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Repito, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel significa ouve Israel. Adonai Eloheinu é o Senhor nosso Deus, Senhor Deus nosso. Adonai Echad é o Senhor único, é um. Então, a tradução livre seria ouve Israel,
Adonai, nosso Deus, é Adonai único, alguma coisa assim. Geralmente, as Bíblias traduzem assim para o português. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ok. Quando eu falo Adonai, nessa palavra em hebraica, é porque na verdade é o tetragrama, mas a gente substitui tetragrama por Adonai, tá certo? Bom, esse texto, isso que eu vou falar, para quem não tem conhecimento técnico, vai achar que eu tô floreando, tá? Mas eu não tô. Esse texto, Deuteronômio 6,4, é o versículo mais conhecido de todo judeu. Qual o primeiro versículo que um judeu memoriza quando ele tem 3, 4 anos de idade? Deuteronômio 6,4. Qual o versículo que o judeu fala todo dia? Deuteronômio 6,4. Pastor, o senhor tem certeza? Bom, pelo menos os judeus que rezam, porque judeu reza, né? Por quê? Porque toda reza do judeu começa com Deuteronômio 6,4. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Eloheinu, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai. Esse texto, de longe, assim, ó, é 1 milhão de vezes esse, e o que vem em segundo lugar é 10 mil. Entendeu? Esse versículo, Deuteronômio 6,4, pesquisas que eu tô falando, é o texto mais conhecido de todos os judeus. E nós, cristãos, entendemos que essa frase de Moisés traz um enigma. Repito a frase. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Ou único, depende da versão. Nós, cristãos, entendemos que essa frase de Moisés traz um enigma. E por que a gente entende assim? Porque a gente quer complicar? Não. Mas por conta da etimologia. Basicamente, para aplicar o conceito da palavra único, o Moisés usa uma palavra no hebraico que significa único de comunidade. E não único de uma peça única. Vamos lá. Moisés usa uma palavra no hebraico. Quando ele fala assim, quando o texto fala assim, ó, Shema Israel, ouve, ó Israel. Adonai Eloheinu, o Senhor Deus nosso. Adonai Echad, é Deus ou único, depende da versão. Moisés usa uma palavra no hebraico que significa único, mas não único de sozinho, de avulso, de unidade absoluta. Tem outra palavra em hebraico, que Moisés inclusive usa, muitas outras vezes, que significa unidade simples, unidade absoluta, onde só tem um mesmo. Mas é uma outra palavra. Mas Moisés usa a palavra Echad. Echad, em hebraico, não é um conjunto de uma peça única. Vamos lá. Os hebreus tinham 2 palavras para se referir a um ou único. A palavra Echad, que é essa que eu estou falando aqui, usada nesse texto, e a palavra Yahid. Yahid. Eu estou vendo aqui que faltou o CH. Só apareceu o H na pasta de vocês aí, porque eu comi na hora da digitação. E é Echad e Yahid. Deixa eu explicar. Echad, eu sei que o pessoal fala Echad, né? Porque aparece um CH aí, mas em hebraico essa letra se chama Re, Ret, e é assim com essa pronúncia, como um R mais forte do que o R do carro. Então é Echad. A palavra Echad é a palavra usada para denotar unidades compostas. Eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês com muita facilidade. Já a palavra Yahid é a palavra usada para se referir à unidade absoluta, simples, absoluta, só tem um mesmo. Então vamos lá. Eu vou dar exemplos de unidade composta. Por exemplo, em Gênesis 1 e 5, está escrito assim, ó. Lembrando que a nossa teologia é a Bíblia. Vamos para o texto. O que a Bíblia fala? Chamou Deus à luz dia. Desculpa, gente, peraí. Gênesis 1, 5. Chamou Deus à luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. A palavra primeiro ali é um. Aqui, um dia é um dentre os outros 6. Ele é o primeiro dia, inclusive. O primeiro de outros. Entende? A palavra aí é Echad. Gênesis capítulo 1, versículo 21. Então o Senhor fez cair no pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas. Uma das costelas. Uma aí é Echad. Ou seja,
Errad é uma de outras costelas. Quantas costelas o Adão tinha? Uma só? Não, ele tinha várias. Eu não sei quantas costelas o homem tem de cada lado, mas é isso aí o tanto que tinha. Mas Deus foi lá e pegou uma das costelas e fechou o lugar com a carne. Aqui, a palavra ali é Errad, uma de várias. Então, veja só, o versículo mais conhecido dos judeus é: ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é um, em hebraico. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Só que essa palavra Errad, ela é sempre aplicada na Bíblia. Eu não estou falando de outras. Vamos para a Bíblia. A nossa revelação é a Bíblia. Na Bíblia, quando aparece a palavra Errad, geralmente ela é uma palavra que denota dentre outras. É uma palavra de comunidade. Por exemplo, outro exemplo. Êxodo capítulo 9, versículo 6. O Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Falando lá das pragas do Egito. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Quer dizer, nenhum do rebanho, entende? Não morreu nenhum daquele rebanho, ou seja, é de um conjunto. Sempre que a Bíblia vai falar a palavra Errad, é uma unidade que aponta para a coletividade. Êxodo 10, 28, o último texto, para a gente voltar. Êxodo 10, 28, ainda sobre as 10 pragas, né? Agora dos gafanhotos. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território. Nenhum gafanhoto da nuvem de gafanhoto, quer dizer, nenhum daquele coletivo. Então veja que todas as aplicações de Errad que eu estou apresentando aqui sempre são ligadas a um grupo. Uma costela das várias costelas. Um gafanhoto da nuvem de gafanhotos. Um cordeiro de todos os cordeiros. Veja que todas as vezes que a palavra Errad é aplicada, nunca é uma unidade simples, mas é sempre unidade composta. Nunca é uma unidade absoluta, mas é sempre uma unidade comunitária. É uma unidade que fala de comunidade. Então, por que o cristão é trinitário, crê na Trindade? Primeiro argumento, nós entendemos que o cristianismo finalmente desvendou o enigma de Moisés. O texto mais conhecido da Bíblia, nele Moisés escreveu assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, mas ele usa a palavra Errad. Ele podia ter usado a palavra Yahid. Vou dar exemplos da palavra Yahid. A palavra Yahid, eu não vou dar tanto exemplo por conta do nosso tempo, tá? Mas é cheio na Bíblia. Significa uma unidade absoluta. Por exemplo, Salmo 68, 6. Deus faz com que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade, não sei o que lá. Aqui é claro que o solitário é o avulso, ele só tem ele. É sozinho. Deus faz com que esse solitário habite em família. O milagre é pegar o Yahid e transformá-lo no Errad. E eu vou até além, eu não pensei nisso antes, mas, por exemplo, quando esse solitário, como é que ele habita em família? Casando. Ele casa e aí tem uma família. Quando ele casa, ele com a esposa são uma só carne. A palavra uma só carne lá que Deus usa para o primeiro casal é Errad. Ou seja, os dois são uma só coisa. São dois. Mas a Bíblia chama esses dois de uma unidade. Errad. Ou seja, Salmo 68, 6, Deus faz que o solitário mora em família. Como é que é a palavra solitário? Yahid. Porque aí sim é uma unidade absoluta. Jefité ia sacrificar a menina. Juízes capítulo 11. Vindo Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe ao encontro a sua filha com adufes e danças. Ela era filha única. Não tinha outro filho nem filha. Filha única fala como? Yahid. Ou seja, só tem ela, não tem outra. Ela não é uma de duas. Quando a Bíblia fala dois filhos, o primeiro, aí é errado, porque é o primeiro de outro. Entende? Então, é bem fácil ver isso na Bíblia Sagrada. Salmos 25, 16. Diz assim, ó: volte para mim e tem compaixão porque eu estou sozinho e aflito. O sozinho ali eu estou solitário. Aí a palavra é Yahid. Esse salmo fala da solidão do salmista. Ele se sentia sozinho, então é Yahid. Esses são exemplos claros na Bíblia que o hebraico tem palavras distintas para representar a unidade composta, Errad,
e a unidade absoluta, Yahid. Serão ambos uma só carne. Levassar errad. Uma só carne. Duas pessoas se formam uma. Aí é errad, porque errad é de comunidade. Então a língua hebraica, como ela tem palavras distintas para se referir à unidade composta ou absoluta, para se referir a um único de um só, se diz Yahid, e único de comunidade é errad. Por exemplo, como que é um único livro, Yahid? Mas um cacho cheio de uvas é errado, porque tem várias uvas, mas é um único cacho. A palavra errada ali se refere a um cacho cheio. As uvas soltas no prato não são um cacho. Assim como o talo vazio não é um cacho. O cacho é o conjunto, e o conjunto, a comunidade de uvas no mesmo talo, se diz errado. Então os cristãos entendem, nós cristãos entendemos que nós deciframos o enigma que Moisés deixou. Eles não entendem que criaram, nós cristãos não entendemos que criamos nada novo. Foi Moisés quem propôs essa questão. Inclusive, quando Moisés falava de Deus, ele usava sempre o plural. Elohim, por exemplo, primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus. Como é que fala ele em hebraico? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim. A primeira vez que a Bíblia fala Deus, o conceito é plural, porque Elohim é plural de Eloar. Logo, a ideia é que ele está falando sempre de um conjunto, de uma comunidade. Essa unidade é uma unidade que é um conjunto dentro dessa unidade. Nosso Deus é uma comunidade distinta entre Pai, Filho e Espírito Santo, e só reconhecido como tal por aqueles que alcançaram essa revelação. Quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, a gente tem primeiramente o testemunho de João, que diz o texto que eu comecei essa aula: ninguém nunca viu Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, esse o revelou. Então João foi o primeiro a dizer que Jesus de Nazaré era mais que um profeta, era o Deus unigênito que revela o Pai. Então, em Deus há mais de uma pessoa, como diz a semântica da palavra. Assim como Moisés havia dito quando escreveu o Shema, Deuteronômio 6,4, que veio a ser o verso mais conhecido da Bíblia judaica, nós entendemos, portanto, que Moisés deixou ali uma pista sobre Deus, ao usar uma palavra que denota unidade plural. E não por coincidência, esse é o versículo que os judeus mais falam, porque falam todos os dias. Nas páginas do Novo Testamento, em Mateus 16, os discípulos foram perguntados por Jesus sobre quem achavam que ele seria. E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo. Você lembra aquela frase? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ou seja, tu és Deus, tu estás aqui entre nós em carne. É como se ele estivesse dizendo aos seus colegas do colégio apostólico: pessoal, eu acabei de receber uma informação, uma revelação. Em Deus há mais de uma pessoa e uma delas está aqui, de pé, diante de nós. Essa é a revelação petrina. Tu és o Cristo, tu és Deus entre nós, tu és Deus conosco. Se a Bíblia se fechasse nesse texto, então entenderíamos que Deus é uma unidade teocêntrica manifesta através de duas pessoas, o Pai e o Filho. Só que a Bíblia não termina aí. Conforme o Evangelho vai sendo revelado, a nossa doutrina é fruto de revelação, o próprio Jesus nos mostra que a divindade é composta por 3 pessoas e não 2. E isso fica claro quando Jesus diz: quando eu for, o Pai vai enviar o outro Consolador. A palavra outro lá é a palavra alós. Tem 2 palavras para falar outro: alós e heteros. Daí vem alos e héteros. Jesus disse: o Pai vai enviar, quando eu for, o Pai vai enviar o outro Consolador. Alós é um do mesmo tipo. Jesus disse isso porque ele mesmo já era a consolação. Ele diz: o Pai vai enviar o Consolador. Jesus mesmo é o consolo. Então, ao subir para o Pai, ele vai enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conheceu e tal. E a partir daí soubemos então que em Deus há 3 pessoas e, portanto, a Trindade se faz uma unidade teocêntrica. É uma unidade, mas dentro dessa unidade são 3 pessoas distintas, não separadas, distintas, não diferentes,
apenas distintas. Uma é o Pai, outra é o Filho, outra é o Espírito Santo. Essa unidade teocêntrica divina se manifestou aos patriarcas de forma misteriosa, mas se manifesta plenamente em Jesus Cristo e através dele a todos os homens. Então essa é a ênfase da fé cristã. A fé cristã se apresenta, portanto, como fruto dessa revelação. A nossa fé não se sustenta, não se apresenta como mais uma religião disputando o espaço da fé ou disputando o espaço da religiosidade humana. A fé cristã se entende como fruto de revelação e, por isso, como fé revelada. Entendemos que precisamos elaborar, organizar essa revelação para que seja compreendida por todos, por outras pessoas. Talvez você está compreendendo hoje como você nunca tivesse compreendido antes, ou pelo menos por aqueles que se interessam. Então, entendemos Deus como uma única divindade, ou seja, existe um só Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas. Agora, vem para o ponto mais alto dessa aula. 3º capítulo do módulo, a Trindade apresentada através da criação. A compreensão teológica sobre o fato de Deus ser apresentado na Bíblia como sendo plural se expressa por meio da compreensão que a Bíblia sempre apresentou o homem como ser humano coletivo. Pastor, como assim o homem como ser humano coletivo? Ou seja, o homem, a imagem e semelhança de Deus. Deus é uma comunidade de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então o homem é apresentado também, por ser imagem e semelhança de Deus, de forma comunitária. Vou explicar isso. Deus é uma comunidade e resolveu criar a sua imagem conforme a sua semelhança. Então ele cria outra comunidade. O que nós somos formados de quê? Quem lembra? Você já matou aí. Corpo, alma e espírito. Deus é uma comunhão. Ele resolve criar a sua imagem conforme a sua semelhança. Então ele cria outra comunhão. Deus é uma unidade. Ele resolveu criar a sua imagem e semelhança, então ele cria outra unidade. Ele cria uma unidade. Eu não estou dizendo que nós somos Deus. Nós somos criaturas de Deus feitas à sua imagem e à sua semelhança. Quando vemos a palavra do Senhor dizendo em Gênesis 1:26, abre aí. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e isso muda tudo que se sabe lá no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Mas não se esqueçam desses 2 detalhes. Esse texto não narra o momento... Olha que interessante. Gênesis 1 e Gênesis 2. O homem é criado em Gênesis 1 ou Gênesis 2? Porque em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas o homem só vai ser feito... Deus vai manusear o barro no capítulo 2. Então não esqueça desse detalhe. Esse texto não narra o momento que o homem é confeccionado. Esse texto mostra o momento em que a Trindade decide criar o homem. Agora veja o próximo verso. Eu estou em Gênesis 1, 26, vai para o 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. O homem criado à imagem e semelhança de Deus também é a humanidade composta. É o homem e a mulher. Juntos. Pastor, mas primeiro Deus não criou o Adão? Então, no Gênesis capítulo 1, temos a intenção da criação. E essa intenção é manifesta pela Trindade, no verso 27, criou, pois, o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, ou nas versões mais modernas, homem e mulher os criou. O homem criado à imagem de Deus é uma unidade composta. Mas dentro do tempo, é só no capítulo 2 que o homem vai ser, que Deus vai manusear o barro. Porém, esse homem, olha, o que eu vou falar aqui, eu vou precisar que você, antes de você julgar, ouça e vá na Bíblia pesquisar. Esse homem só pôde ser considerado imagem e semelhança de Deus no dia que Deus disse, por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Ou seja, essa uma só carne, como eu já disse, é a palavra errada, e 2 em 1 é a palavra errada. Onde 1 mais 1 é igual a 1. É essa a questão. Naquele momento surge realmente o homem à imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus porque, guardadas as devidas proporções, nós somos as únicas criaturas capazes
de expressar o que só Deus conhece. O quê? Unidade. Onde 1 mais 1 é um só. 1 mais 1 é um só. E se ainda restar algum tipo de dúvida do que eu estou falando, que estou mostrando aqui os textos, deixa eu te mostrar um texto que talvez você nunca leu ou você nunca percebeu. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Eu te convido a ler com muita atenção esse texto. Diz assim, versículo 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. Eu não sei se você percebeu, vou ler novamente. Aqui está dizendo que o homem e a mulher se chamavam Adão. Não é da minha cabeça, eu não estou inventando. Eu estou lendo o texto bíblico, eu não estou interpretando. Gênesis 5:1. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Deus é uma comunidade, o homem também tem que ser uma comunidade. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Isso significa, então, que quando Deus andava na viração do dia e dizia Adão, o casal ia falar com ele. Não é um só, o casal ia falar com ele. Porque esse texto diz que Adão é o nome do casal, e não o nome do macho, e não o nome do homem apenas. Eu estou lendo a Bíblia, como eu disse, a nossa teologia é fruto da revelação bíblica. Esse texto diz que Adão era o nome do casal. Aliás, a palavra Adão, em hebraico, é Adam, que significa humanidade. Por exemplo. Tá certo? Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 6, que todo mundo discute lá, são anjos, a linhagem de Sete, não sei o que lá e tal. Tirando essa discussão aí toda, mas a Bíblia diz assim, foram se multiplicando os homens na terra. A palavra homens ali é Adão. É o mesmo nome do Adão. Entende? Então é Adão, vou falar em português, Adão, né? Não Adão em hebraico. Adão foi o nome que Deus deu ao casal. O casal é Adão. Entendeu? Porque nesse texto Adão é o nome do casal e não apenas do macho. Aquele era o nome do casal porque a Bíblia apresenta Adão como uma comunidade. Basicamente porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Quem é Deus? Uma trindade. A trindade é que é Deus. Infelizmente, a gente passou a falar da doutrina da trindade como se fosse um atributo a mais de Deus, que nós descobrimos, que nós percebemos. É como se a trindade fosse um atributo como os demais. Por exemplo, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onibenevolente, Deus é onipotente, não sei o que lá, e trino. Esse conceito da trindade, como um atributo, está completamente equivocado. A trindade não é um atributo de Deus, é a essência de Deus. Porque a trindade revela a natureza e a essência de Deus. Isso significa que a trindade é onisciente, a trindade é onipotente, a trindade é onibenevolente, a trindade é onipresente, a trindade é Deus. Deus é uma unidade teocêntrica, Pai, Filho e Espírito Santo. E Pai, Filho e Espírito Santo decidem criar. Por isso há um só Deus em 3 pessoas, de modo que todas as vezes que você invoca Deus, você está invocando a trindade. Você está lidando com a trindade. Você está invocando a mesma unidade teocêntrica que se manifestou a Abraão, Isaac, Jacó, se manifestou plenamente na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que é o Deus Filho que se fez Filho de Deus. Quem não tem essa consciência não entenderá o que é o homem. Quem não entende isso, ouvindo o que eu estou falando, pode pensar que é exclusivamente imagem e semelhança de Deus. Mas não é verdade, não é assim. Eu sou imagem e semelhança de Deus, sim. Mas porque eu nasci da humanidade, na humanidade e para a humanidade. Nós somos seres coletivos. Eu nasci na família, da família e para a família. Na unidade, da unidade, para a unidade. Por isso eu sou imagem e semelhança de Deus.
Eu sou imagem e semelhança de Deus porque eu carrego em mim o potencial de unidade. Por isso essa crise individualista que nós estamos vivendo hoje é provavelmente o maior ataque à Trindade, que a Trindade já sofreu por parte dos seres humanos, onde os seres humanos estão dizendo, você não vai se ver em mim. Quando um se nega ao outro, marido e mulher, ajuda e tal, significa assim, você não vai se ver em mim, eu não vou estender a mão a você, eu estou pouco me lixando para a humanidade, eu não estou nem aí para o meu próximo. O outro não é o meu próximo. O outro não é meu problema. Esse é o problema do outro. Eu não estou nem aí, não adianta Deus olhar para mim. Você não vai se enxergar em mim. Essa crise que a humanidade passa, onde cada um luta por si, quando Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, como que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso. Se o Pai é nosso, então todo mundo é uma comunidade. Porque se o Pai é nosso, todo mundo vira irmão. Se o Pai é nosso, Pai nosso. Se o Pai é nosso, todo mundo vira irmão. O pão nosso de cada dia. Se o pão é nosso, o pão que o Senhor me der é nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão que o Senhor me der é para a comunidade. Entende? Então esse é o maior ataque que a Trindade já sofreu, porque o homem está desconfigurando-se enquanto unidade. E a igreja vive essa crise de individualidade o tempo inteiro. É só você perceber as músicas que a gente canta só na primeira pessoa do singular. Você está lá no culto, tem 10, 20, 30, 50, 100, 1000 irmãos na igreja. Mas como é que é a música? Eu te louvarei. Como é que é a música? Eu te adoro. Eu te busco, eu me consagro, eu te quero, Deus. Eu te quero, eu sou, eu. E isso vai se seguindo assim, e Deus é o objeto e eu sou o sujeito. É essa questão que é a questão do antropocentrismo. O antropocentrismo não é somente quando o pregador fica falando dos homens, mas quando os homens se referem a Deus utilizando sempre o eu e não a comunidade. Eu te amo, Deus, com a minha voz eu te louvarei, eu te exaltarei, eu te isso, eu aquilo, eu vou fazer isso e aquilo pelo Senhor. O Senhor está entendendo qual é o seu lugar aqui, Deus? Eu vou te adorar. Eu sou o cara que te ama, eu sou o cara que vou te exaltar, eu sou o cara. Fica tranquilo. Essa divindade que eles estão falando não é o Deus verdadeiro. Essa divindade que precisa da adoração, que precisa das rezas, esses são os deuses do panteão grego. Porque quanto mais você rezava, mais forte ficava o Deus. Veja que o culto ao homem não é só quando a pregação enaltece o homem, mas também depende de como o homem exalta a Deus. Ou a partir de qual posição o homem exalta a Deus. Se o homem se coloca como o agente principal, eu faço isso, eu aquilo outro. Então, isso não combina com a criação comunitária. Isso não combina com a natureza comunitária de Deus, nem com a natureza comunitária do homem. Veja que todo comportamento mesquinho e solitário do homem aponta para a rebelião contra Deus. Enquanto que a vontade de Deus é que o homem se entenda e se comporte como um ser comunitário. A oração que Jesus ensinou, que eu citei adiantando aqui, é Pai Nosso. Por si só, essa frase já demanda o conceito de comunidade. Se o Pai é nosso, então a gente vira irmão. Se o pão é nosso, então a gente tem que ter solidariedade e ver um no outro. Por isso, o nosso desafio é compreender a igreja como comunidade de Deus. E entender que o ser humano é um ser coletivo e que nós somos a expressão de Deus e que nós vivemos, né, e somos e manifestamos a expressão de Deus na Trindade. Porque como igreja, nós manifestamos a unidade plural do corpo de Cristo. Veja como a Bíblia entende essa manifestação em Efésios 2,14. Porque Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um.
Ambos quem? Judeu e gentio. Desses dois povos, Deus fez um novo homem, diz o texto. Um homem feito de dois povos. Como isso pode, que se não é uma comunidade? Obviamente, ele fala também de um homem coletivo. Agora veja os versos 16 e 17 do mesmo capítulo que eu estou lendo de Efésios 2. Eu li Efésios 2,14. Veja o 15 e 16. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Deus fez um novo homem. Deus fez um homem coletivo. Não é da minha cabeça, é a revelação bíblica. Deus fez a igreja, que é uma comunidade. E essa comunidade é chamada de um novo homem. O homem, à imagem e semelhança de Deus, é um homem coletivo. Como imagem e semelhança de Deus na criação era o casal. Então, derrubando a separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, a lei dos mandamentos e ordenanças e tudo mais. Bom, e isso é um ponto de discordância que temos com os judeus. É como se houvesse um diálogo entre Jesus e os judeus da seguinte ordem. Vocês conhecem a lei de Moisés? Aí o judeu, sim, a gente conhece muito bem tudo da lei de Moisés. Então, eu sou o cumprimento da lei de Moisés. Jesus se apresenta assim, eu vim cumprir a lei. Não é quando ele diz, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Os legalistas gostam muito desse texto. Então, Jesus, você conhece a lei de Moisés? Conheço, tá lá. Então, não tira um J nem um tio. Eu vim para cumprir, eu sou o cumprimento da lei de Moisés, eu cheguei e eu vim para cumprir a lei. O que é cumprir a lei? A maioria dos irmãos, e até dos judeus e dos legalistas, entendem errado essa questão. Porque entendem que cumprir a lei significa obedecer tudo que está escrito lá na lei de Moisés. Mas isso não é cumprir a lei. Quem é que cumpre a lei? Pensa na lei, no Código Penal. Quem é que cumpre a lei? Quem cumpre a lei é quem anda direitinho? Não, quem cumpre a lei é a polícia. Quem cumpre a lei é o oficial de justiça. Ele vai lá e fala assim, ó, a lei fala isso, assim, eu vim buscar. Quem cumpre a lei é o policial. Quem cumpre a lei, quem a executa. Eles sim cumprem a lei. Jesus Cristo disse assim, eu vim cumprir a lei. Porque cumprir a lei é fazer o que a lei mandou executar, é realizar o desdobramento da lei. E quem ou o que a lei de Moisés mandou executar? O homem. A lei de Moisés mandou executar o pecador. A lei de Moisés disse para nós, vocês são pecadores, então vocês precisam morrer. 613 vezes. Mas por que a lei de Moisés não nos matava antigamente? Porque a lei de Moisés não tem poder para ressuscitar. A lei, o que a lei faz? Se você atravessar o sinal vermelho, você vai levar 7 pontos, vai pagar não sei quanto, não sei o que é isso aqui. A lei é a pena. A lei apresenta a pena. A lei vem para apenar o erro. E por que a lei de Moisés não matava todo mundo? Porque a lei de Moisés só podia condenar, mas não podia ressuscitar o homem. Por causa disso, a lei de Moisés nos deu um escape. Qual é o escape? Um animal podia morrer no nosso lugar. A lei de Moisés, presta atenção numa... Cara, isso aqui muda tudo. Isso que eu estou falando aqui, com base na Bíblia, muda tudo. Que as pessoas pensam a respeito de lei, graça, não sei o que lá. Veja, a lei de Moisés mandava que o pecador tinha que ser morto. Qual era o escape? A lei dizia assim, eu vou designar um animal para morrer no seu lugar. Quem tinha que morrer era eu. Quem tinha de morrer era você. Mas como a lei de Moisés estava enferma pela carne, diz a Bíblia, ela não consegue ressuscitar a pessoa que morre. Então não adianta. Porque se a lei de Moisés matar você, sua morte não paga seu próprio pecado. Então não tem fim em si mesmo. Por isso não dá para te ressuscitar. Mas como a lei sabe que não tem como salvar você, a lei permitiu uma saída. Você mata um animal no seu lugar. É por isso que o centro da fé judaica não é a guarda da lei,
é o sacrifício. O centro, repito, o centro da fé judaica não é a guarda da lei, mas é a lógica do sacrifício. Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que ninguém nunca conseguiu cumprir a lei. A Bíblia diz que a lei não salvou ninguém. E nós já sabemos que o caráter da lei é caráter didático, porque em Gálatas diz que a lei nos serviu de tutor até a chegada de Jesus, até a chegada do Mashiach. Sendo assim, o centro da fé judaica não é a tentativa de acertar na guarda da lei, mas a lógica e a realidade do sacrifício. Repito, isso é muito importante. Se você entender isso, muda muita coisa. O centro do judaísmo, o judaísmo ele está sediado, a religião judaica, a sede dela, não é a guarda da lei, mas é a lógica do sacrifício, o sacrifício substitutivo. Se não, veja o que diz Hebreus 7,19. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz uma esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Vou dar aqui as boas-vindas ao pessoal da Musical que entrou ao vivo agora aqui. Então a lógica da fé judaica é o sacrifício. Veja que a lei nunca tornou nenhum homem propício a Deus, enquanto o sacrifício fazia isso o tempo todo. O que é o sacrifício? Você leva o carneiro, o cordeiro, coloca a mão na testa do animal. Tem vários tipos de sacrifício, né? Eu vou pegar aqui o mais comum. E confessava o seu pecado e você saía justificado. A lei fazia isso? Não. Mas o sacrifício fazia. O sacrifício faria o homem, claro que é numa substituição, propício a Deus. Através do sacrifício substitutivo, o homem recebia perdão. Porque pela lei o pecador tem de morrer. E como a gente se aproximaria desse Deus? A única forma de nos aproximarmos de Deus era através do sacrifício. O problema é que todo sacrifício morria. Por isso o homem sempre precisava de um novo sacrifício para se relacionar com Deus. Você quer se relacionar com Deus? Arruma um cordeiro. Você precisa de um cordeiro para você se relacionar com Deus. Nunca se ouviu de um sacrifício feito, aceito por Deus, um sangue vertido da garganta de um cordeiro que voltou à vida. Porque se isso acontecesse, se esse cordeiro que morreu para a propiciação do perdão, se ele ressuscitasse, se isso acontecesse, o pecador continuaria sempre justificado. Mas sacrifícios não ressuscitam. E é neste sentido que Jesus Cristo cumpre a lei. Quando a Bíblia diz assim, eu não vim para abrogar, não sei o que lá, a lei, eu vim para cumprir. Cumprir a lei não significa eu vim aqui guardar sábado, eu vim aqui guardar não sei o que, guardar mandamentos. Isso não é cumprir a lei. Quem cumpre a lei não é quem a obedece, quem cumpre a lei é quem a executa. Quem cumpre a lei são os executores, quem cumpre a lei é o oficial de justiça, quem cumpre a lei é o policial, que cumpre o que a lei está dizendo. A lei diz que tem que prender, aí o policial vai lá na sua casa e te prende. Esse cumpre a lei. Quando ele fala assim, quando você abre a porta, você tem um mandato de prisão. Você abre a porta, o policial fala assim, eu tenho um mandato aqui de prisão contra você, assinado por um juiz. Isso aqui é lei, o juiz assinou, é lei, e eu vim aqui cumprir. Então quem cumpre a lei não é quem anda direito, quem acerta, quem não sei o quê. Quem cumpre a lei é quem a executa. Cumprir a lei significa assumir a pena. E nesse caso a pena é a morte. E Jesus Cristo cumpriu a lei como? Morrendo. Como nosso cordeiro substitutivo. A palavra substitutivo é vicário, né? O vigário, o vicário, aí já vai para o latim. Jesus Cristo cumpriu a lei morrendo e por causa da ressurreição, diferente dos outros cordeiros, ele se torna o cordeiro de Deus que consegue tirar o pecado do mundo. Aleluia. Jesus se torna o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo por que Jesus é o Salvador? E por que a Trindade é importante? Porque o sacrifício que foi morto no meu lugar, no teu lugar, ele não apenas foi morto, mas ele venceu a morte. Por isso a nossa justificação agora é eterna. Por isso nós não precisamos de outro sacrifício, porque durante o ministério de Jesus, ele sempre bateu de frente com os fariseus. Você já parou para pensar? Por que a encrenca, a pedra no sapato de Jesus eram os fariseus? Porque os fariseus mudaram
o centro da fé judaica do sacrifício para o estudo e cumprimento das regras. Por isso o fariseu nunca ia no templo oferecer sacrifício. Porque quem oferece sacrifício está admitindo que quebrou a lei. Quem oferece sacrifício? Pecador. O fariseu diz assim: Senhor, graça te dou porque eu não sou pecador. Como assim? Que conversa? Por isso o centro da lei na interpretação dos fariseus era o estudo, o cumprimento das regras, das regras dietéticas, regras morais, cerimoniais e o escambau a 4 que tem lá. E eles faziam isso também porque não havia mais templo. Na época o templo tinha o templo, mas era fake, porque dentro do templo não tinha arca. Depois que Nabucodonosor destrói o templo, Zorobabel reconstrói o templo, mas fica faltando a arca. A última vez que se fala da arca no Antigo Testamento é quando Jeremias manda esconder a arca, e depois não se tem mais notícia, e sem arca não era possível que o sangue do cordeiro tocasse a tampa do propiciatório. E sem o sangue na arca, sem o sangue do cordeiro pingando em cima da arca, não havia perdão. O templo foi refeito, mas não existia arca. E sem arca não tem perdão. Sem o sangue tocar na tampa do propiciatório, não tem perdão, porque dependia do sangue do cordeiro aspergido sobre a arca. Por isso, os fariseus transformaram a fé deles numa forma de obedecer a lei para serem salvos. O que restava então para eles era obedecer a lei sem errar, só que ninguém consegue. E aí vira o que o Jesus falou dos fariseus. Hipócritas. A palavra hipócrites no grego significa ator. É aquele que finge uma coisa que não é. Por isso Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Por essa razão é que Jesus Cristo veio cumprir a lei. Você está entendendo por que Jesus veio cumprir a lei? O que isso tem a ver com a Trindade? Ele veio para morrer conforme a lei estipulou. Mas para que esse sacrifício fosse eficaz, não poderia ser de qualquer cordeiro, por causa da natureza da ofensa e da natureza do ofensor. Deixa eu explicar isso. Eu vou fazer uma pausa, porque senão eu não consigo continuar aqui. Peraí. E eu já explico para vocês isso aqui. Nessa pausa, eu tenho que... Daqui a pouco vou ser mandado embora da FTB se eu não falar aqui da promoção. É o seguinte. Esse projeto, Férias com Teologia, está sendo uma oferta da FTB para você. Eu espero que você esteja aprendendo como nunca. Aprendendo em profundidade. E é isso que a FTB tem preparado para você, não somente durante esse mês, mas durante toda a sua vida acadêmica. Então, hoje nós temos como promoção a mesma, Fundamental em Teologia ou a formação completa. A formação completa em teologia custa R$120 por mês e são 48 meses. Então, todo mês 120, 120, 120, 120. Quando você chegar em 48 meses, você pagou 5.700 e pouco. Isso é barato, tá? Em 4 anos. Em 4 anos. 120 conto por mês. Você já viu uma faculdade que é 120? Pois é a nossa. Só que nessa promoção para vocês, esquece as 48 vezes. Você vai pagar 10 vezes só. 10 no cartão. Só que aí não é 120, vai para 189. Então você paga 10 de 189, ao invés de pagar 48 de 120. São 3 livros, esse aqui, ó. Esse aqui é o Fundamental em Teologia. Muito do que eu estou falando está aqui. Esse aqui é o Fundamental em Teologia. Depois desse vem o Intermediário em Teologia. Está aqui. E depois desse tem o curso, esse aqui é o material do Avançado em Teologia. Então, vai chegar na sua casa uma caixa com todos esses materiais aqui. Tá certo? Tudo isso aqui vai chegar na sua casa. Mostra a imagem aí do material que chega para você quando você se torna aluno ou aluna da Faculdade Teológica Bethesda. Aí tem uma imagem mais profissional e tal, tudo mais. Então, esse material chega na sua casa. Dentro desse material, você tem o conteúdo para 4 anos de formação. São 56 disciplinas. São 3 níveis, significa que são 3 certificações. Uma do fundamental, outra do intermediário, outra do avançado. Nenhum curso no Brasil tem um material didático que chega perto do material didático da Faculdade Teológica Bethesda, da FTB. É por isso que nós temos mais de 115 mil alunos, tá certo? Tem cidade ouvindo a gente aqui que tem menos habitante do que a FTB tem de alunos. Como que a gente chegou nesse nível?
muitos anos de trabalho. Então, você tem tudo disponível para você. Detalhe, por apenas R$ 189,00 por mês durante só 10 meses. Você estuda 4 anos, pode ser menos também, tá? Tem gente que termina muito mais rápido. Mas você paga só 10 mensalidades e nada mais. Nessas 10 mensalidades está inclusa a matrícula, está incluso o material, está inclusa a mensalidade, está incluso as videoaulas, está incluso o acesso ao plantão tira dúvidas, está inclusa a carteirinha, está incluso a certificação no final, está inclusa as correções, está inclusa o que você precisar da secretaria, tudo está incluso. Não tem letras miúdas, tá certo? E os 15 primeiros inscritos ganham esses 2 materiais aqui, ó, a Bíblia Crescendo na Fé, que tem um QR Code com mensagens, já com os esboços para te ajudar, e o livro, meu último livro, Conversas Profundas, tá? Esses 2 aqui, eu não lembro quanto custa, acho que 99, custa os 2, a Bíblia mais o livro, você leva de graça, não paga nada, recebe junto na sua casa, junto com essa caixa, vai também o livro e a Bíblia. Agora, se você pode investir, é uma questão de prioridade, tá, gente? Isso que eu tô falando é prioridade. Aprender para se preparar para o ministério é uma questão de necessidade, não é se sobrar. Ai, pastor, mas é que não está sobrando. Não, nunca vai sobrar, a menos que você fique rico, milionário. Se você não ficar rico, milionário, bilionário, então não vai sobrar. É uma questão de prioridade. Qual a prioridade que o seu chamado e o seu ministério têm na sua vida? Ai, pastor, eu entendo, eu sei que o senhor, eu concordo e tal, tudo mais. Ok, mas o que você está fazendo sobre isso? Porque, é que agora, pastor, tá... Eu engulo essa história de que... Eu sei que tem gente, eu sei, porque assim, eu já quis estudar teologia e não pude. Quem conhece meu testemunho sabe. Eu não tinha dinheiro. E tá tudo bem se você não tiver dinheiro, tá tudo bem. Tem mais, eu sempre vou ter cursos assim. Muita coisa que eu faço, eu entrego de graça. Mas se você quiser um curso de carreira mesmo, numa faculdade, sabe, com certificação no final, com selo da ETAL, com tudo direitinho, então invista. E invista pouco. Ai, pastor, é que para mim agora... Tá, mas quanto você pagou no seu aparelho de celular? O que eu estou tentando mostrar para você é que prioridade é prioridade, tá certo? Se o que o seu ministério é para você? Quanto você investiu no seu ministério no último mês? No último ano? Quanto você investiu? Como você investiu no seu ministério nesses últimos tempos? Pastor, tá, eu já sei, eu vou fazer. Como que eu faço? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link para você fazer a sua inscrição. Aqui tem o link para você fazer a sua inscrição. É só clicar, faça a sua matrícula, você cai na página, não precisa nem ser nesse momento, agora eu já vou voltar para a aula, e faz a sua inscrição. Você paga R$ 189, são 10 vezes apenas, tá certo? 10 vezes no cartão. Faz 10 vezes no boleto? Não faz. Infelizmente, porque as pessoas não pagam e é por isso, não vou gastar tempo aqui. Pastor, puxa, não tem outro curso? Tem. Você pode fazer o curso fundamental em teologia. O curso fundamental é só o primeiro nível, é só esse aqui, ó. Depois você continua. Ó, você vai receber esse material aqui, e aí, ao invés de pagar 189, você paga 89. Só que 89 é nesse. Com 100 a mais, você faz 4 anos, 3 formações, e já está tudo disponível para você. Mas se você não pode, tá tudo bem. Você faz esse aqui, é 89. Você ganha o meu livro, o livro Conversas Profundas, não é a Bíblia não, só o livro, tá? E se você levar tudo, você ganha o livro e a Bíblia. Bom, essa é a forma que a FTB encontrou de se tornar acessível a você. O curso fundamental dura 18 meses. São 3 semestres, 18 meses, tem 20 matérias. Mas você paga só 10 mensalidades. O valor normal dele é pagar 89 vezes 18. Mas para vocês, dos 18, 8 deixa comigo. Você paga só 10 mensalidades, tá? Vamos voltar para a aula. Eu vou pedir mais água. Então, o que fica é o seguinte. Obrigado, Ione. Se você pode investir 89, entra no fundamental. Pastor, eu posso usar o cartão da minha mãe? Pode. Se você pode investir um pouquinho mais, 189, cara, 189, você vai num restaurante japonês com a sua mulher, é mais do que isso. É mais do que isso. Eu não preciso nem ser do de ponta, porque o de ponta mesmo
189 é mais que um só já, não dá. Entendeu? Então você investe em você, no seu chamado, no seu ministério. Porque, cara, se você não investir em você, quem vai investir? Quem vai investir? Eu tô dando aula aqui. Eu aprendi isso aqui sozinho? Eu aprendi isso aqui fuçando na internet? Não, cara. Tem que sentar e aprender. Tá certo? Então, fica essa dica pra você. E também, fechando aqui... Obrigado, Johnny. Para quem quer entrar no programa de mentoria que eu tenho, que é a Escola de Ministérios, esse é barato demais, é R$83. Tá no mesmo link. Clica no link aqui na descrição. Chama no grupo se você quiser. E vamos embora voltar para a aula. Tá aí a Escola de Ministérios. Bora voltar para a aula, tá? Então, aprendemos agora que Jesus Cristo, recapitulando, o centro da fé judaica é o sacrifício e não a guarda da lei, é o sacrifício. Por essa razão, Jesus Cristo veio cumprir a lei. Cumprir a lei é morrer pelo pecado conforme a lei estipulou. Quem cumpre a lei é quem faz o que a lei determina. Tá certo? Quem faz o que a lei determina. Então Jesus veio cumprir a lei. Mas para que esse sacrifício fosse eficaz, não podia ser de qualquer cordeiro. Por quê? Por causa da natureza da ofensa e da natureza do ofensor. Vem comigo, vamos descer na profundidade aqui dessa revelação bíblica. A natureza da ofensa, quando eu falo natureza da ofensa, quando é a ofensa? Lá em Gênesis 3, quando o homem cai. Quando Adão, e a gente já entendeu ali, o homem, né? Adão e Eva e tal. Quando o homem rompe com Deus, a natureza daquele rompimento é eterna, porque o Adão rompeu com Deus, que é eterno, descumprindo uma ordem da Trindade, que é eterna. Só que então a natureza da ofensa é eterna. Então pensa assim, ó, ofensa é eterna. Só que a natureza do ofensor, do pecador, era humana, já que Adão foi feito à imagem, semelhança de Deus, como ser humano perfeito. Então presta atenção. A natureza da ofensa é eterna, mas a natureza do ofensor era humana. A natureza do pecado é eterna, mas a natureza do pecador é humana. Tá certo? Natureza da ofensa, eterna. A natureza do ofensor, humana. Qual é o status do ofensor? Perfeito. Porque ele era perfeito até então. Foi ali que ele caiu, Adão. Por isso que os cordeirinhos, milhares de cordeirinhos que foram sacrificados, milhares de altares, milhares de vezes, eles precisavam ser perfeitos. Eles precisavam ser sem defeito. Só que para pagar essa fatura, não bastava apenas a perfeição animal. Precisava resolver a questão das naturezas. A natureza era eterna. O cordeiro tem natureza. Um carneirinho tem natureza eterna? Não. Por isso que para resolver essa questão era necessária a encarnação de Jesus. Jesus não encarnou porque é legalzinho, porque é bonitinho, porque ele queria vir ter uma viagem e conhecer a humanidade de perto. Não, ele não encarnou apenas para conhecer os homens mais de perto. Ele encarnou porque a natureza do sacrifício tinha de ser a mesma natureza do pecador. O pecador tinha natureza humana, por causa disso o verbo se fez carne e habitou entre nós, porque aí ele tem a natureza humana. E o que isso tem a ver com a Trindade? Tudo! Você só pode se considerar salvo a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Porque desde a eternidade, ele tem a mesma natureza e essência de Deus. E na encarnação, ele tem a mesma natureza que eu e você. E esse plano da Trindade, como nós aprendemos na aula passada, ou retrasado, eu acho que passada, esse plano é antes do haja luz. É antes do haja luz. Porque a primeira menção de Deus a respeito da criação da humanidade já é plural. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A segunda vez na sequência deixa mais claro que se trata de uma unidade, de uma comunidade. Criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Veja as circunstâncias em que Deus cria a família. Talvez por isso, no casamento, o homem e mulher se tornam uma unidade diante de Deus. Uma só carne. Que também leva a mesma palavra hebraica, errad,
que se refere à unidade composta igualzinho no Shema de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Então, Errad, em Deuteronômio 6,4, significa um, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mais um é igual a 1. E Errad, em Gênesis 1:24, 1 mais 1, o homem mais a mulher, 1 mais 1 é igual a 1 também. Assim começa a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A transliteração é Bereshit bara Elohim, e a palavra Elohim já é uma palavra empregada no plural. É assim que Deus se revela a nós. Essa é a teologia da revelação. Como vimos ao investigar toda a Bíblia, descobrimos essa pluralidade. Essa pluralidade aponta para 3 pessoas. A divindade, portanto, é uma unidade composta por 3 pessoas. O nome desse Deus é Yod He Vav He, tem 4 letras no hebraico, que não tenho tempo aqui para pormenorizar. Alguns trazem como Jeová, traduzem como Jeová, outros como Yahvé, Yehová, enfim, outras possibilidades. Mas o que precisa ficar claro aqui é que existe apenas um Deus. E essa divindade se apresenta através de 3 pessoas. Deus se apresenta como uma família. E como Deus cria o homem, quando Deus cria o homem, ele também cria uma família. Em Gênesis capítulo 2, vemos 2 famílias do universo. Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, e Adão, que é Adão e Eva. A Trindade de um lado, o primeiro casal criados à imagem e semelhança de Deus. Essa família humana se perdeu. E quando a família humana se perde, um dos membros da Trindade veio buscar o que se havia perdido. Na aula passada, nós aprendemos que Deus está em movimento. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E isso está escrito em Lucas 19:10. E quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus viu Zaqueu dobrando o seu joelho, entregando a sua vida e abrindo mão de tudo que tinha, Jesus Cristo, que é a pessoa da Trindade que veio buscar os Zaqueus, disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A palavra Zaqueu, no texto hebraico, significa puro. Aquele que era puro e se perdeu. A palavra Zaqueu em hebraico significa puro. Dá um Google aí, procura aí. Por isso Jesus Cristo é o Redentor. Por isso Jesus Cristo é o Salvador. Por isso Jesus Cristo é o sacrifício. Por isso o sangue de Jesus Cristo é o único sangue que resolve. Não o sangue de cordeiros, não o sangue de touros, não o sangue de bodes, mas o sangue de Jesus. Mas pastor, e o problema da arca? Jesus Cristo é a arca. Jesus Cristo é a arca. Mas dentro da arca tinha o cajado de Arão, significa o ministério sacerdotal. Jesus Cristo é o sacerdote. Mas dentro da arca tinha o maná. Jesus Cristo disse: vossos pais comeram maná no deserto e não funcionou. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro maná. Lá na Bíblia, lá na arca também tinha as tábuas da aliança. Jesus Cristo é a aliança. Então, quando o sangue de Jesus escorre nele mesmo, está satisfeita. A lei de Deus, está cumprida a lei. Porque o sangue na tampa do propiciatório é o sangue de Cristo escorrendo pelo corpo santo de Jesus Cristo naquele madeiro terrível. Por isso Jesus Cristo é o Salvador e por isso nós somos os salvos. Por isso Jesus Cristo é quem revela Deus a todos os homens. Por isso o sangue de Jesus é o único que resolve. O nosso problema se resolve com sangue. E sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu não estou nem na metade. Eu acho que eu passei um pouco da metade, talvez. Mas tem muita coisa ainda para falar. Vou mandar um abraço aqui para Marielle Oliver. Sou aluno da FTB, formação completa, curso completíssimo. Estou amando cada módulo intermediário, simplesmente incrível. Obrigado, é isso aí, glória a Deus. Agora, uma coisa que eu esqueci, tá, gente? Era uma surpresa e na hora da propaganda, eu querendo voltar para a aula, eu esqueci. Mas eu vou falar agora. Para todos os alunos que fizeram a inscrição aqui, nesse projeto da Férias com Teologia, eu nunca fiz isso. Eu vou fazer, é a primeira vez, tomara que, que os irmãos deem valor nisso aí, porque para mim é muito caro, não é caro de dinheiro não, é muito complexo para mim fazer isso, mas para todas essas pessoas que se inscreverem agora,
eu vou dar uma aula ao vivo, mas não é particular, tá? É igual eu tô dando aqui agora, mas fechada para quem é aluno. Uma aula ao vivo por mês durante a sua formação. Vai começar em fevereiro. Eu não sei agora a data de fevereiro, mas é uma quarta-feira de fevereiro. Uma aula ao vivo em fevereiro já começa. Então, você fez o curso fundamental? Vai ter aula ao vivo comigo igual hoje. Fez formação plena, formação completa? Vai ter aula ao vivo comigo igual hoje. Eu tinha esquecido desse... Acho que semana passada eu nem falei, quase que eu não falo hoje. Então, o ponto alto dessa promoção é essa aula ao vivo comigo e depois da aula, uma mentoria aplicada aos alunos com perguntas e respostas, tá? Então, curso fundamental, 89. Formação completa, 189. E se tiver aluno da FTB, escreve aí se vale a pena, desde que você seja brutalmente honesto, sua opinião é muito bem-vinda, para que outras pessoas também conheçam, tá? Então, calma aí, tá? Eu tô falando, comenta aí você que é aluno, essa aula também vai valer para vocês, tá certo? Então, que senão o aluno fala, peraí, pastor, a gente não tem aula com o senhor ao vivo, agora o senhor vai dar aula só para quem entrar hoje? Não. Então a gente vai, é a primeira vez, e eu gostei muito do projeto Férias com Teologia, então eu falei, puxa, vamos fazer isso uma vez por mês. Eu não consigo fazer toda semana igual eu tô fazendo agora. Eu tô fazendo agora por causa das férias, mas depois eu não consigo, né? Mas uma vez por mês eu consigo, e eu vou dar essa aula ao vivo com muito carinho, oferecer essa aula, essa profundidade que você está tendo aqui agora, matéria por matéria, para te acompanhar. A minha ideia é, eu vou te acompanhar, pelo menos disciplina por disciplina, não dá para falar tudo que está escrito no material, porque tem matéria que é gigante aí no material, mas eu vou dar aqui uma grande aula, uma vez por mês, para cada disciplina, e assim vai, tá certo? Então, fez a inscrição, ganha livro, ganha Bíblia, ganha super desconto, né? Porque a formação completa de 5.700 cai para 1.890. De 5.700 para 1.890, parcelado em 10 de 189. Então você paga 189. E o fundamental de 1.600 por menos da metade. Metade do preço. Por 890. 10 de 89. Então você pensa assim, fundamental eu pago 89. Para ter tudo completo, eu pago 100 a mais, 189. Só 10 parcelas, não tem pegadinha, não tem letras miúdas, não tem que comprar livro, não tem que comprar mais nada. Só tem que esperar o material chegar na sua casa e começar a estudar. Tem plantão tira dúvidas, tem videoaulas, tem tutoria, tem grupo de boas-vindas. Lá no grupo de boas-vindas eu explico melhor para você, tá certo? E se você tiver interesse, mas quer saber mais, chama lá pelo grupo, fala, eu quero saber mais, como é que eu faço, tal. Nossa equipe te atende com muito carinho. Quarto ponto aí do nosso material, a Trindade como modelo relacional. Esse campo da teologia tornou-se um verdadeiro campo de batalha, com autores, escolas, pensamentos que são um verdadeiro estado de conflagração. Por isso temos diversas correntes e pensamentos que interpretam o mistério da Trindade de modos tão diversos, diferentes, divergentes, com questão, qual é a relação das três pessoas? Eles mantêm algum tipo de subordinação? Quem é subordinado a quem? Quem é primeiro? Quem foi feito primeiro? Quem não sei o que lá? Eles são coiguais? Eles geram eternamente? Quem é maior? Quem é menor? Eles são realmente... E que não dá tempo aqui. O fato inegável nessa questão é que estamos diante de um mistério. Um só Deus. 3 pessoas. Isso é um mistério. Ele se mantém único, porém comunitário, como vimos. Uno e trino ao mesmo tempo. Diverso em pessoas, mas indiferenciável em status, como nos ensina o credo de Atanásio. Quem é aluno da FTB, no primeiro módulo, na matéria Doutrina de Deus, lá no finalzinho tem lá os credos, credo niceno, constantinopolitano, credo de Atanásio, não sei o que lá. Vai lá e vê o credo de Atanásio, pega seu livro aí e dá uma olhada. Atanásio era conhecido como o anão negro, que é o consolidador dessa doutrina. Ele não foi o único a vê-la, mas foi quem consolidou essa doutrina. É interessante que, para quem gosta da história da igreja, Atanásio chega no concílio como minoria, já que a maioria era nestoriana, alguns não acreditavam mais na divindade de Jesus, na Trindade, e aí chega Atanásio e o Espírito Santo usa a vida dele de forma que o concílio reconhece essa questão e descarta a visão nestoriana.
que não dá tempo de aprofundar aqui. Porque eles entenderam finalmente que nós cristãos tínhamos revelado o que eu estou chamando aqui de enigma de Moisés, e o concílio todo teve de se curvar diante da verdade de Deus, que Deus havia dado a Atanásio o privilégio de consolidar essa questão. Porque a partir daí, nós cristãos tínhamos resolvido o maior dos enigmas da Escritura. Quem é Deus? E essa informação é um refrigério. Saber quem é Deus, que Deus é uma unidade teocêntrica das três pessoas, é um refrigério porque revela o que é que Moisés estava tentando dizer quando escreveu o Shema com aquela palavra estranha. E nós estamos entendendo isso hoje com mais clareza e percebemos que, além de ser uma revelação, a Trindade é um modelo, é uma proposta. Então, qual é o objetivo dessa revelação? A revelação da Trindade não é apenas falar, mostrar que Deus é trino e seus atributos, mas a revelação ela tem uma finalidade, mostrar como Deus vive, como ele se relaciona. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus só pode ser amor se ele for mais de uma pessoa. Porque para ser amor tem que ter o amado, o amante e a forma de amar. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, mas eu estou disponibilizando material para vocês lá na plataforma, se você ainda não baixou nem imprimiu, lá nas páginas finais, como podemos conceber essa vida divina, como Deus vive. Deus vive de forma relacional. E esse deve ser o objetivo da revelação para nós. Não devemos alimentar as abstrações ou nos paralisarmos diante dessa questão se haver ou não há algum tipo de subordinação nas pessoas da Trindade. Isso é só para atrapalhar. As pessoas querem escrutinar essa questão buscando fatos que aparentam um tipo de subordinação entre o Pai que comanda o Filho que se submete, o Espírito Santo que coopera. Essa aparente diferenciação pode ser considerada apenas como operacional, mas nunca ontológica. Portanto, a gente tem de cuidar para que a utilidade de se discutir se há ou não há subordinação entre o Pai e o Filho e o Paráclito, se essa diferença é ontológica, se é operacional, se é aparente, se é real, enfim, é preciso cuidar para que essa busca não se reduza à improdutiva tentativa de dissecarmos Deus e torná-lo um mero objeto de estudo. Longe de nós criarmos uma teologia assim. Por isso eu estou repetindo em cada aula que o termo teologia nem é suficiente para nossa abordagem. Nós apenas aprendemos com a revelação que Deus faz de si mesmo. Se teologia significa estudo de Deus, nós não estudamos Deus. Nós estudamos o que Deus se revela de si. Deus não é objeto à mesa de cirurgia para ser dissecado por mim nem por ninguém. E nem está sentado aqui na mesa comigo para eu ser inquirido, para eu ficar perguntando para Deus. Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo e isso basta. Ele é o Criador. E ele se revelou desse jeito e ele entendeu que nós precisávamos saber que ele é trino. Esse é o ponto. Tá certo? Como Deus vive? Essa pergunta que a gente faz quando a gente pensa em falar sobre a Trindade. Então, quando a gente olha para a Trindade, não para entender Deus, mas para saber como ele vive, a gente se depara com uma revelação libertadora. Quando Deus revela, é para nos libertar. Então, Deus é uma comunidade, vive em comunidade e diz para nós que nós somos seres comunitários. Deus é relacional. Se somos imagem e semelhança de Deus, nós também devemos ser relacionais. As implicações de sermos imagem e semelhança de Deus, como aprendemos na revelação, é que fomos criados para nos relacionarmos assim como Deus se relaciona. Tá certo? Eu deixei por último a Trindade sendo revelada nas Escrituras. Ia ser muito legal se a gente tivesse tempo. Infelizmente não temos. Mas eu vou abordar só um comecinho para você. Já estudamos sobre os saltos ontológicos, vale a pena você ir lá e estudar. Como Deus se revela àquele que vai ficar conhecido como Pai na fé. Isso é em Gênesis capítulo 18. Lá em Gênesis 18, o tetragrama, que se refere ao Pai, que se refere a Deus, ele aparece várias vezes. Então vamos lá, eu vou ler 2 versículos só, tá o capítulo 18 e 19 inteiro, que seria alvo do nosso estudo agora, mas infelizmente o tempo está terminado. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia.
Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens. O Senhor é o tetragrama. Yod-He Vav-He. É o nome sagrado. Alguns chamam Jeová. Enfim. Apareceu Abraão, versículo 1. 2. Abraão viu 3 homens. Esses 3 homens, vem comigo. Lá na apostila de vocês, eu não sei se ficou colorido. Deixa eu ver. Eu não sei se ficou colorido como eu deixei, mas acho que não. Além de não ficar colorido, eles não sublinharam onde eu sublinhei. Enfim. Mas toda vez que aparecia aí, Senhor, em caixa alta, tudo em maiúsculo, é porque é o tetragrama. E cada um desses três seres que aparecem em Abraão são chamados pelo tetragrama. Cada um desses são chamados... O pessoal fala Jeová. Cada um dos 3 são chamados de Jeová. E esses 3 estão com Abraão. Depois, um fica com Abraão e 2 vão a Sodoma. Lá em Sodoma, no capítulo 19, cada um desses 2 é chamado de... Eu vou falar Jeová aqui de novo. Mas é o tetragrama. São chamados pelo nome divino. E o que fica com Abraão também é chamado pelo nome divino. E, infelizmente, eu não tenho tempo de mostrar isso, mas quem está com papel e caneta, como não está aparecendo na tela, na apostila de vocês, sublinha aí, capítulo 18, versículo 1, versículo 2. Versículo 3, Abraão dirigiu-se apressadamente à sua tenda, tal, toma 3 medidas para servir os 3. Versículo 8, lá no finalzinho, observando enquanto eles comiam, no plural. Versículo 9, os hóspedes indagaram, no plural. Versículo 13, entretanto o Senhor questionou Abraão, acaso existe algo extraordinário para Yahvé? Desculpa, o 14. Sublinha o 14. Versículo 16. Os visitantes se levantaram e avistaram Sodoma. Os 3. Versículo 17. Então, Adonai, o tetragrama, falou consigo mesmo. Ocultarei a Abraão o que vou realizar? 19. Aparece lá Senhor 2 vezes em caixa alta. Sublinha cada um desses. Está falando que aquele lá é Adonai. Então compartilhou com Abraão. Versículo 20, o Senhor está de novo ali. Versículo 21, eu descerei. Versículo 22, então os homens partiram e foram para Sodoma. Um fica com Abraão, 2 fica com... Olha, então eles partem, mas Jeová permanece com Abraão. Versículo 26, então lhe assegurou... De novo lá aparece ou Jeová ou Adonai, né? Depende de como vocês falam. Aí termina o capítulo 18. Capítulo 19, sublinha o versículo 1, 2, ele começa aparecendo como anjos. 2 anjos aparecem, mas eles vão ser chamados de Jeová lá na frente. Versículo de número 10, versículo de número 12 e versículo de número 13. Chegamos, esses mesmos anos, para destruir completamente. O clamor subiu perante aí aparece aqui o tetragrama. Versículo 14. Levantai-vos e saí desse lugar, porque o Senhor, que é aqueles anjos, destruirá essa cidade. Que é o versículo 14. Infelizmente o tempo é curto, tá, gente? Eu queria ir ponto a ponto com vocês, mas no curso completo lá eu consigo fazer isso. Aqui, infelizmente, não dá. Sublinha também o versículo 16, o versículo 24. Yahvé, o próprio Deus, fez chover fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, assim ele destruiu e tal. E versículo 27 e versículo 29. Aí você tem a manifestação de Deus, e quando Deus aparece a Abraão, são 3 pessoas. Cada uma delas é chamada pelo tetragrama. Infelizmente não tive tempo assim para mostrar com tanta qualidade como eu gosto, mas já é um começo. Eu tenho que ficar por aqui. Essa aula, inclusive, ficou mais longa do que o normal. Escreve aí se está gostando, se está sendo bom para você. Quem quiser somente a apostila, para participar é só R$10. Aqui na descrição do vídeo está escrito assim, faça parte do grupo exclusivo por R$10. Aí você tem acesso não somente a essa, mas a todo o material didático dessas aulas. Isso é R$10. Agora, se você quiser investir em você, cara, aí a gente vai longe, tá? Curso fundamental, R$89 por mês, seriam 18, você paga só 10 e ganha o livro Conversas Profundas. Agora, eu não vou levantar todos aqui, é muito pesado. Todo o material são 4 anos de formação, 3 certificados para conta,
e você paga R$ 189, tá certo? Então, gente, obrigado pelo carinho que vocês estão manifestando, mesmo quem não for fazer a inscrição. Pensa assim, se você não vai investir em seu ministério, quem vai investir por você? Só tem você, cara. E eu quero, inclusive, dar aqui, cara, os parabéns à mulherada. Porque geralmente teologia é um negócio mais para os homens. Não, cara, não. Férias com Teologia, muitas mulheres participando. Glória a Deus por esse despertamento, cara. Então, minha irmã, eu sei que às vezes depende de falar com o marido, para quem é casado e não trabalha e tal. Ora aí a respeito, tá? De dar esse passo. Curso Férias com Teologia não acabou. A aula que vem é uma aula de apologética. A guarda do sábado será o tema, tá certo? Então, a aula que vem, aula de apologética, com certeza vai ser uma bênção. E não se esqueça, ao se inscrever no curso Férias com Teologia, você ganha meu livro. Se você fizer o curso completo, você ganha o livro mais a Bíblia e tem aula ao vivo comigo. Você não vai se livrar de mim tão fácil assim não, cara. Então você fez a inscrição, mês que vem tem aula, março tem aula, cada dia, cada mês, uma aula especial com toda a turma. É como uma sala de aula, tá certo? Então você vai voltar para a sala de aula comigo pelo menos uma vez por mês. É claro, o curso tem aulas de videoaulas capacitadas, tal, tá tudo certo. Cada videoaula, depois da videoaula tem um bate-papo comigo e com o professor falando sobre a matéria, mas o ponto alto eu acho que vai ser o nosso encontro mensal, onde a gente senta uma vez por semana, geralmente vai ser quarta-feira à noite, para termos um encontro teológico sobre a matéria que você está estudando. Beleza? Fez a inscrição agora, chega em uma semana para você. A gente estava sem o módulo 1, mas graças a Deus já chegou, da gráfica. E em uma semana chega para você. Semana que vem você já está tirando onda aí com o material. Então, a primeira aula ao vivo vai ser em fevereiro e você já vai estar com todo o material aí. Então, se você pode investir R$ 89 no seu ministério, cara, é a sua formação. E você sai desse investimento como teólogo ou teóloga, já que tem a mulherada que tá de plantão aqui. Um abraço pra mulherada aqui eu ia falar no programa, né? Nas aulas. E se você investir 189, então você tem 3 certificações, fundamental, intermediário, avançado, é o antigo bacharel em teologia, né? Com material, com tudo que tem aí e mais a Bíblia, tá certo? Então, ora a respeito, toma essa decisão. Aqui embaixo tem um link na descrição, para quem tá assistindo no YouTube, tem o link na descrição. Ou você pode ir lá no grupo do WhatsApp, chamar e falar assim, cara, eu quero me matricular. Dê esse passo. Eu tô aqui dando aula porque um dia eu resolvi investir no meu conhecimento. Então, você também pode. O mais legal da FTB é que, tipo assim, quanto custa uma mensalidade por aí? 200, 300, 500. Tá, na FTB, 89. Ou 189 pro curso completo. É uns trocados, tá? É só uns trocados. Então, pensa e vem, tá certo? Venha. Não vem na emoção, não. Vem porque você quer estudar. Fala, chega, eu quero aprender, eu quero me formar em teologia. Final do ano a gente faz planos, não sei o que, começou... Cara, janeiro já tá quase acabando, entendeu? Então, vambora crescer. A aula que vem, o nosso encontro é sobre... Eu ia falar escatologia, mas não é, né? É apologética. Sobre apologética, a guarda do sábado e suas implicações. Então, vamos junto. Escreve aí quem está pensando em fazer a inscrição, só para eu ver aqui os nomes, Pastor, estou pensando em me matricular. Escreve seu nome aí, só para eu ver. Deixa eu entrar aqui no da rádio. Só para a gente ter uma ideia aqui. Só para a gente ter uma ideia aqui. Rádio Musical. Vamos lá. Vou entrar aqui no da Musical também. Escreve aí, quem está pensando em entrar no curso. O Bruno, eu quero. O Kilvio. Como faz para fazer parte do curso de teologia? O Antônio, eu. O Robson, eu. Mulher Miltantes, eu. Rômulo, eu. A Natália, eu. Antônio, eu. O Jefferson, eu. Eu não sei se o pessoal lá aí tá vendo no YouTube. É só coloca o link aí. Aliás, eu vou pegar o link e eu vou colocar para vocês aqui o link
da inscrição, tá certo? Então, eu penso assim, falar que é barato depende da situação de cada um, na verdade, né, gente? Depende da situação de cada um. Pode ser que para um seja barato, para outros não, mas eu fixei aí o link no canal César Cavalcante, vou pedir pro pessoal da rádio fixar no canal da rádio também, que aí eu não consigo fazer nos dois, tá certo? Tem aqui, ó, o Leandro Carvalhano da rádio, tenho muito desejo, Felipe, eu quero, a Gerlane, eu já faço, que legal, Gerlane, o André, o Bruno, top, a Vera, tô pensando em me matricular, enfim, o Evandro tá pensando também. Então, orem a respeito. Senhor, vou aprender mais sobre o Senhor, sobre a fé, sobre a Bíblia, e essa capacitação com certeza vai levar você para outro patamar. Vou fechar com um pensamento que eu digo o seguinte, esse pensamento não é meu, acho que foi do Rui Barbosa, ele fala assim, quem acha caro o preço do conhecimento não conhece o preço da ignorância. A ignorância custou muito mais caro, tá? O que você sabe te trouxe até aqui, mas o que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Invista um pouquinho, nesse caso aqui 80 e poucos ou 180 e poucos, mas invista um pouquinho e sejam bem-vindos à FTB. No próxima semana o material está na sua casa, tá certo? Agora, só digitar legal, beleza, só que precisa clicar no link, tem um link aqui na descrição, o link fixado aqui no comentário, chama lá no grupo, tem vários canais. Vem se matricular. A FTB vai ser um novo tempo de conhecimento no seu ministério. O que mata, cara, é o conhecimento teológico seco, afastado de Deus. Seco, afastado de Deus. Agora, quando você tem conhecimento bíblico com base no que Deus revela nas Escrituras, aí, com certeza, o seu ministério vai ser outro nível, tá certo? Assim como eu aprendi, você também aprendeu, pode aprender. Então, glória a Deus. O último comentário, eu sou aluno da FTB, comecei na escola de pregadores, passei pela escola de ministérios e hoje já estou com os 3 módulos de teologia. Não cheguei a gastar R$5.000, a FTB é um presente de Deus. Glória a Deus. Nem te falo, porque hoje está bem mais em conta. Glória a Deus, por isso Deus abençoe, é só se inscrever. Eu te espero lá no grupo de boas-vindas. Quem se inscreve vai participar do grupo de boas-vindas. No grupo de boas-vindas a gente explica como é que funciona tudo. É muita coisa, você vai receber na sua casa uma caixa de ferramentas, uma caixa gigante. E lá no grupo de boas-vindas amanhã a gente explica. Deus abençoe, sejam bem-vindos e bem-vindas à Faculdade Teológica Bethesda. A gente se encontra na próxima aula. E daqui a pouquinho, daqui 10 minutos, tem mentoria ao vivo para quem já é aluno. Quem já é aluno do curso de teologia tem mentoria ao vivo. O Rômulo está falando que não está gerando o link. Quem tem alguma situação aí, lá no grupo o pessoal ajuda, tá certo? Agora eu vou encerrar a live, senão não consigo fazer a mentoria. Beijão a todos, Deus abençoe a todos e todas. A gente se encontra na mentoria para quem é aluno e na próxima aula para quem vai se inscrever ainda hoje. Deus abençoe.